Um dos cuidados que nós precisamos ter quando a gente se envolve com outras pessoas, principalmente nos nossos relacionamentos, de modo geral, são com os manipuladores emocionais. São pessoas que não têm empatia e acabam abusando também das nossas vulnerabilidades. É muito importante reconhecer quais que são os sinais que esses manipuladores emocionais têm para que a gente possa ter esse cuidado com o nosso emocional e essa preservação nos nossos relacionamentos. Então, se você quiser entender um pouquinho mais desse tema, fica aqui no nosso vídeo para a gente entender melhor os 5 sinais de um manipulador emocional. Olá, eu sou Alexandre Gruber, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal no YouTube, onde a gente fala muito sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Se você gosta desses temas, se inscreve aqui no nosso canal, ativa também as notificações para você receber a chamada para os novos vídeos, que eu tenho certeza que aqui você vai encontrar muitos conteúdos para o seu aprimoramento emocional também e para o seu equilíbrio interior. E hoje eu quero trazer para vocês os 5 sinais da manipulação emocional. É importante que a gente fale desse cuidado que a gente precisa ter nos nossos relacionamentos. Não só nos nossos relacionamentos amorosos, mas nos nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Nós encontramos com muitas pessoas no decorrer do caminho e, infelizmente, nem todas essas pessoas nos fazem bem. Muitas dessas pessoas tentam, de uma forma ou de outra, nos manipular, controlar as nossas emoções e, com isso, a gente cria relacionamentos tóxicos que não nos fazem bem. Identificar os sinais de um manipulador emocional é algo extremamente necessário para que a gente possa criar vínculos mais sadios, para que a gente possa preservar as nossas emoções e o nosso coração. Então, fica aqui nesse vídeo que eu quero dar essas 5 dicas desses sinais que um manipulador emocional costuma ter para você ter esse maior cuidado nos seus relacionamentos de modo geral. Então, um primeiro sinal muito forte de um manipulador emocional é que ele sempre vai tentar inverter a história a seu favor. É algo muito marcante de uma pessoa que tenta manipular o emocional do outro. É no momento em que ela ouve a história, ela tenta inverter para que ela sempre pareça ser a vítima dessa história. Então, é uma pessoa que ela nunca vai admitir que ela errou. Ela nunca vai admitir que os fatos aconteceram da maneira e na ordem que você está contando. Ela vai tentar alterar a percepção desses fatos, de como eles aconteceram, os motivos pelos que eles aconteceram, para que você entenda que ela não teve culpa nesses eventos. Então, geralmente, o manipulador emocional é uma pessoa que usa muito bem as palavras. Ele articula muito bem e consegue inverter as histórias para que elas pareçam sempre a seu favor. É muito difícil para um manipulador emocional admitir que você está certo, de que aquilo que você está falando aconteceu daquela forma, daquela maneira. E quando a gente fala de um relacionamento sadio, quando a gente fala de uma pessoa que está ali para acrescentar na nossa vida, geralmente essa pessoa ela tem um nível de maturidade, ela admite quando ela erra, ela entende, ela admite a situação como ela foi. Agora, o manipulador emocional, ele vai sempre tentar construir uma ordem diferente ali dos fatos para tentar inverter e manipular também essa história para que ele nunca pareça de forma alguma responsável pelas coisas da maneira que elas aconteceram. Ele sempre tenta se sair bem dessa história. Então, um sinal muito claro de um manipulador emocional está muito na maneira como ele tenta recontar os fatos a seu favor sempre. É claro que todas as pessoas vão trazer as suas justificativas, o seu ponto de vista das situações. Mas fique muito atento às pessoas que você está se relacionando, principalmente aquelas que sempre tentam recontar a história de um novo jeito, porque muitas vezes pode ser um traço de manipulação. Mas um segundo traço muito efetivo que geralmente está alinhado a isso é a questão da culpa. Se tem algo que a pessoa que manipula o emocional do outro tenta fazer, ele tenta fazer você se sentir culpado
das situações. É uma pessoa que trabalha muito em cima da culpa, porque o que acontece quando a gente se sente culpado? Quando a gente se sente culpado, a gente quer pedir desculpas, a gente quer ressarcir aquilo que a gente considera que foi um erro, a gente quer não ferir o sentimento do outro. Então, através disso, o manipulador emocional pode ter controle das nossas ações. Por isso, o manipulador emocional é aquela pessoa que não só tenta inverter as histórias ali a seu favor, como ele vai tentar fazer você se sentir culpado. E muitas vezes se sentir culpado por fazer ele se sentir mal. Então, algo muito comum que acontece com pessoas que estão, por exemplo, em relacionamentos afetivos com manipulador emocional, é elas se arrependerem de terem iniciado determinadas conversas. Porque um relacionamento, muitas vezes, ele é feito de conversas difíceis, mas conversas necessárias. Porém, como o manipulador emocional ele nunca aceita que está errado, o que essa pessoa ele vai fazer? Ele vai fazer você se sentir culpado. E nesse momento que você se sente culpado, você se arrepende de ter tocado naquele assunto. Você se sente como alguém que não é uma boa pessoa para o outro, porque você está machucando o outro, porque você está entrando no assunto que está fazendo mal para ele, que ele não quer ouvir. Então é uma pessoa que sempre vai tentar manipular o seu emocional para que você se sinta como uma pessoa errada. Mesmo em situações que você não cometeu nenhum erro. Mesmo em situações em que você sabe que você não fez nada de mal. Mesmo assim, o manipulador emocional ele vai tentar inverter a história para que você pareça ser o grande vilão daquilo que você está contando e que você se sinta culpado por fazer ele se sentir tão mal, por estar insinuando aquilo, por estar trazendo aquele assunto à tona. Ou simplesmente ele vai tentar te diminuir em diferentes maneiras, em diferentes jeitos, fazer você se sentir culpado para que você sinta que você dependa dessa pessoa. Que é você que é a pessoa errada, é você que sempre precisa melhorar, que você precisa sempre se corrigir e que o outro está fazendo tudo certo. Então fique atento, se você está ao lado de alguém que sempre inverte as histórias, que sempre tenta fazer você se sentir culpado por aquilo que você está fazendo, ou que tenta fazer você se sentir culpado por expor aquilo que o outro está fazendo que não é legal, fique atento que essa pessoa ela pode estar manipulando o seu emocional para que ela não precise olhar para dentro de si e rever algumas atitudes. Então, o manipulador emocional ele sempre vai ter esse tipo de característica marcante na fala, na maneira que ele põe as histórias e na maneira que ele faz você se sentir consigo mesmo. Então, fique sempre muito atento a isso. O terceiro sinal muito claro de todo manipulador emocional que ele tem ali em situações como essas é que o manipulador emocional vai de uma forma ou de outra sempre minimizar a sua dor. Ele sempre vai minimizar. Ele nunca vai ter a empatia de acolher aquilo que você está sentindo, de colocar isso na mesa, de tentar mudar aquela situação, de entender que muitas vezes em uma história sequer existe um culpado, uma vítima e um herói. Que em muitos casos sim, às vezes as duas pessoas estão cometendo seus equívocos e que é importante para essas pessoas aceitarem, admitirem e terem essa disposição para melhorar. Mas o manipulador emocional, ele vai sempre minimizar a sua dor. Então, ele sempre vai trazer elementos em que ele vai considerar que você está exagerando, que você está dramatizando aquela situação, que você está supervalorizando uma coisa mínima. Então, o que ele vai fazer? Mesmo quando ele tem atitudes tóxicas, atitudes nocivas, atitudes graves, ele sempre vai minimizar aquelas situações como se elas não fossem nada, como se elas não fossem significativas. E ele vai tentar fazer você acreditar que é você que está exagerando, que é você que não está dando as devidas dimensões. E é claro que nesse ponto é importante que a gente faça essa análise de como a gente está dimensionando a nossa dor, de como a gente está dimensionando as atitudes do outro, para a gente poder ter uma resposta coerente acima daquelas situações.
Porém, quando a gente percebe que é algo que dói, que é algo que machuca, que é algo que não nos faz bem, que é algo que a gente precisa dar uma atenção para reformular, e essa pessoa, ela não acolhe a nossa dor, ela não tenta mudar, ela não dá ouvidos para isso, tenta reformular, e faz ao contrário, ela minimiza suas atitudes, e ela diz que você está exagerando, e ela minimiza completamente a sua dor, tome cuidado, porque esse pode ser um grande sinal de manipulação. A pessoa que realmente ela quer o seu bem, ela vai te ouvir, ela vai te acolher, ela vai ter a empatia para entender também o seu ponto de vista, suas emoções e construírem juntos uma resposta sadia para aquele meio. Uma pessoa que sempre foge dessas conversas, sempre diminui a sua dor e sempre tenta acreditar que tudo que ela faz é correto, é uma pessoa que pode estar tendo traços dessa manipulação. Porque um quarto sinal muito efetivo também que acontece com o manipulador emocional é a questão da vitimação. O manipulador emocional, ele sempre vai se colocar como a vítima da história. Ele nunca vai ser responsável pelos seus erros. Ele sempre vai se acreditar sendo essa vítima muito injustiçada. Por isso que ela faz você sempre se sentir culpado das situações. Então, o vitimismo pode entrar dentro de duas maneiras. Ou essa pessoa ela vai estar sempre se colocando como vítima da situação, ou ela vai fazer você crer que você está exagerando e se vitimizando demais, como se você também tivesse uma responsabilidade extrema sobre aquilo que ela está fazendo. Então, esse tópico da vitimação é muito interessante, porque através dele a gente consegue perceber que se essa pessoa ela admite seus erros, se ela coloca isso, se ela tenta construir uma resposta efetiva, a gente pode entender que ali a gente tem uma pessoa com mais maturidade emocional. Agora, essa pessoa ela sempre se coloca como vítima das situações, ela sempre se defende daquilo que é falado e ela acredita que, na verdade, é você que está completamente se vitimizando e não está sendo consciente, é necessário analisar e equilibrar para tentar enxergar realmente quem tem determinadas responsabilidades e assumir essas responsabilidades. Porque só quando essas responsabilidades são assumidas que ocorre a transformação. Mas o manipulador emocional, ele nunca vai querer fazer isso. Porque o que ele quer fazer é controlar as suas emoções. E quando ele se faz ali de vítima, como se fosse a pessoa injustiçada e cria em você essa culpa, o que no fundo ele está fazendo? Ele está conseguindo que você haja da maneira que ele queira agir e que ele possa se isentar daquelas atitudes nocivas que ele está tendo. Então é necessário ficar de olho nessa questão da vitimação frequente frente exatamente a essas conversas difíceis que precisam ocorrer, a essas situações que precisam ser reformuladas, porque esse é um traço bem marcante da manipulação emocional. E por fim, o quinto traço que existe também dentro dessa perspectiva do manipulador é que o manipulador é sempre uma pessoa que ela vai tentar brincar com o seu emocional. Então, muitas vezes, o que esse manipulador emocional pode fazer? Ele pode até admitir que ele está errado, mas ele vai tentar fazer com que você enxergue que ele é uma pessoa que não tem responsabilidade sobre aquilo que ele faz. Então, de que maneira ele vai brincar ali com o seu emocional? Muitas vezes ele vai fazer com que você tenha pena dele por aquilo que ele fez. Então, aquela pessoa que pratica um determinado erro, e em determinado momento essa pessoa vai dizer: eu fiz isso, eu sou uma pessoa horrível, eu sou uma pessoa terrível, eu não sirvo para você. Então, essa pessoa, ela não vai buscar atitudes inteligentes para dizer: olha, eu pratiquei essa atitude, não foi legal, mas juntos a gente vai trabalhar para uma nova resposta, eu vou me comprometer a reformular. A pessoa que trabalha com a manipulação emocional, ela não pensa exatamente na perspectiva da solução. Ela não te oferece novos caminhos, ela não te coloca propostas de novas atitudes, ela não se compromete a mudar e fazer diferente. Ela simplesmente se coloca como alguém horrível, como alguém difícil, como se ela não tivesse saída para aquilo que ela faz. Para quê? Para que ela desperte em você a pena dela, para que assim você aceite aquilo que ela faz, aquelas condições, como se ela não tivesse como reformular aquilo e você fosse o culpado
de estar exigindo que ela mude determinados aspectos. Então, ao invés de ela enxergar esses erros e ter a vontade de reformular essas questões muito pontuais que necessitam dessa mudança, ela se generaliza como uma pessoa ruim, como uma pessoa incapaz, como uma pessoa que só faz tudo ruim. Ela se coloca nesse estado vitimista para que você tenha pena dela, aceite essas condições e tenha mais paciência com esses erros. Claro que esses elementos gerais, quando a gente identifica, a gente pode sim ter um cuidado maior e uma quase certeza de que a gente está diante de um manipulador emocional. É muito difícil, claro, a gente trazer esses conceitos, esses julgamentos e rotular uma pessoa como uma pessoa manipuladora. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que a gente comece a ter mais consciência de quando alguém pode estar manipulando o nosso emocional. Porque essa manipulação vinda do outro pode ser muito inconsciente. Talvez essa pessoa assumiu essa dinâmica da manipulação como uma estratégia de fuga, para que ela não precise lidar com as próprias emoções e para que ela consiga ainda ter você por perto, consiga ter os objetivos que ela quer, consiga escapar de ter que arcar com as responsabilidades de alguma coisa. Então, muitas vezes, essas atitudes são uma espécie de fuga inconsciente que essas pessoas têm. Mas isso não valida que essas pessoas manipulem o nosso emocional. Então, é um cuidado, pessoal, que nós devemos ter conosco. Mais do que utilizar esses sinais para conceituar alguém, para julgar alguém, exatamente rotular uma pessoa como uma pessoa manipuladora, nós temos que usar esses sinais para perceber quando essas situações podem estar acontecendo, para a gente ser mais coerente também, claro, com as nossas próprias atitudes, com aquilo que nos cabe, mas para a gente ter o cuidado de perceber que se alguém talvez esteja tentando manipular o nosso emocional, para que a gente continue firme no nosso propósito, naquilo que precisa ser discutido, reavaliado, reformulado, ou para que a gente possa se afastar desse tipo de pessoa. Porque se a gente está convivendo com alguém que nunca nos dá a possibilidade de reformular esses pontos negativos e melhorar, certamente não é uma pessoa que a gente quer ter do nosso lado para a nossa vida. A gente criar um distanciamento desse tipo de pessoas, um cuidado para que essa manipulação não ocorra, é uma forma que a gente tem de cuidar de nós mesmos. E para você, essas dicas foram úteis? Talvez você tenha identificado que na sua vida você tem pessoas que talvez estejam manipulando o seu emocional de uma maneira ou de outra. Eu acho que a educação emocional nos ajuda a nos auto-melhorarmos para termos uma vida melhor e protegermos as nossas emoções de pessoas assim e conseguirmos resultados mais efetivos em nossos relacionamentos de modo geral. Então eu espero que essas dicas tenham sido muito úteis para você também, que elas tenham contribuído com a sua vida. E se você gosta de estudar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, se você gosta de temas ligados às emoções e espiritualidade, eu tenho certeza que esse canal é para você. Então, lembra sempre de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar também as notificações para você receber as notificações dos novos vídeos, porque eu tenho certeza que todo o conteúdo que é trazido aqui pode contribuir com a sua vida, pode contribuir para que você tenha uma existência mais equilibrada, porque a vida começa dentro de nós.